Acho que não. Então é bom estar com vocês, mais uma quinta-feira, estamos aí no meio de outubro, né? Vamos que vamos. Eu olhei lá e a gente fez um ano agora, de grupo de estudo. Estamos nascendo. Não, já nascemos, né? Um ano já nasceu, um ano e 2 meses, né? 2 meses já de nascido, uai. Uai, Uai. aí que nem diz lá. Enfim, aí a gente está aí lendo, para quem está chegando, né? A gente está estudando um livro da Lins Green, que é Os Luminares. E a gente está na primeira parte que fala da Lua, a gente passou por bastante coisa, foi e voltou em alguns assuntos também, foi legal. E, enfim, questão. E a Lua, na astrologia, na prática, ela representa a necessidade emocional, representa a nossa carência, representa a nossa necessidade de consciência também, né? E aí tem alguns paradoxos, assim, que não dá também para negligenciar. A Lua é meio tinhosa, assim, não dá para negligenciar a Lua, né? Não dá para pensar, ah, então pronto, não quero mais a Lua. Não, é um bailado, né? Então a vida é esse fluxo e refluxo. A gente precisa aprender a lidar com essa parte nossa e tal, e nem sempre é simples. Às vezes é um pouquinho mais de trabalho ter essa consciência. Mas é isso. E aí eu estava separando a página que a gente está, e a gente terminou a parte mítica. E agora a autora, né, que é a Liz Green, ela entra na parte mais concreta e ela traz a referência da mãe como significador da lua. Então, só para contextualizar, a astrologia ela trabalha toda na analogia. E aí, só para também trazer, a base do estudo da astrologia são os princípios herméticos. Então, para a gente conseguir ter ou desenvolver um pensamento astrológico, ou um pensamento ocultista, ou um pensamento de mais consciência, aquele livro da capinha verde, Kybalion, que foi um compilado que fizeram dos princípios herméticos, ele é ótimo, ou um audiobook dele também, é ótimo para a gente conseguir meditar e ir introduzindo um pensamento de mais consciência, na minha visão, para a vida. Porque ele vai trazendo assim algumas chaves de consciência para que a gente consiga perceber essa dinâmica na nossa vida. Porque é sobre isso, né? É o princípio do mentalismo, né? Que vai falar que, na verdade, tudo começa na nossa mente e termina na nossa mente também, né? Então, é meio maluco, assim, a gente pensar nisso. Hoje eu estava falando disso, né? Que, na verdade, a gente vive a nossa vida, a nossa história, a nossa existência é espelho de quem a gente é. É isso. Ah, mas a minha vida é muito difícil. Assim, tudo bem. A gente não está comparando. Mas no mapa astral mostra esses desafios. Se mostra no mapa astral é porque estava predestinado a você viver essa história. Então, é de dentro para fora. E o legal é a gente pensar, e eu sempre falo disso com muita tranquilidade, que quando a gente toma consciência de um aprendizado que é nosso, a gente eleva a condição de vida. Não é que eu vou mudar o meu mapa astral, mas eu vou viver uma mesma condição numa oitava acima. Eu vou elevando a minha consciência e, naturalmente, a minha vida vai se elevando também. Eu deixo daquela condição, daquele buraco. E vou viver a mesma coisa numa outra condição, de mais consciência. E aí, isso pelo processo de autoconhecimento. Por exemplo, digamos que a pessoa tem Saturno forte no mapa. Saturno forte, assim, evidenciar, aí, enfim, evidenciado, ou fazendo um aspecto, ou enfim, seja, evidenciado. Então, o que isso vai dizer? Vai dizer que a pessoa tem internamente uma percepção da realidade mais crítica, mais séria, mais, mais fria, mais pessimista e mais responsável. Se for um aspecto muito severo, mais pessimista. Nasceu com essa condição.
Ok, beleza, entendi. E o que isso vai dizer? Vai dizer que a pessoa vai viver na vida situações que refletem esse Saturno. Então, naturalmente, questões com o pai, naturalmente, questões com figuras de autoridade, naturalmente, questões com a necessidade de ter mais responsabilidade desde cedo. Então, desde cedo a pessoa já tem que trabalhar, já tem que se responsabilizar. Então, ela começa a espelhar na vida aquele aprendizado a qual ela foi designada a passar. Só que o lance de que eu falo, esse lance na consciência e tal, às vezes parece meio óbvio para mim. Que eu vivo falando só disso, né? Mas às vezes para as pessoas não é. Então, a pessoa ela acredita que, primeiro ela acredita que todo mundo vive aquilo, ou que todo mundo pensa aquilo, ou que a vida é assim para todo mundo. Porque ela tem um lance assim de padronizar. E aí, dentro disso, ela acredita também que não tem saída. É assim, ela só consegue conceber essa ideia de vida. E, na verdade, quando ela toma consciência que isso é pessoal, que é dela, ela tem a oportunidade de transpor aquilo, de viver aquilo numa outra condição. Claro, o Saturno nunca vai virar um Júpiter. Nunca. Nossa, agora o Saturno virou nunca. Mas o Saturno, eu costumo falar isso, né? Ele tem três fases: constrangimento, restrição e responsabilidade que traz a liberdade. Saturno. Então a vida desde sempre traz um constrangimento, dependendo da posição dele e do grau de severidade, né, que ele apresenta. E aí, naturalmente, depois a gente instintivamente cria uma restrição, assim, então, cria muro de projeção de, assim, eu não quero saber disso. Nega a realidade. Cada um da sua forma. Relacionando, comprando, viajando, bebendo, trabalhando, enfim. Todo mundo aí é o livre-arbítrio, né? E aí a vida vai encurralar em algum ponto, em alguns ciclos, né, em alguns tempos. Porque aqui, falando de Saturno específico, tem um lance que, assim, a cada 7 anos, o Saturno faz um aspecto com ele mesmo. Estava falando disso outro dia. Estou mais didático hoje. Estou escrevendo, estou lendo, estou mais didático. Mas, ó, o Saturno ele sai de um ponto e ele vai evoluir durante 29 anos para o mesmo ponto. É um ciclo de Saturno. Com 7 anos, ele faz uma quadratura. Saturno com o próprio Saturno do mapa. Então, com 7 anos de idade, a gente passa por um processo natural da vida, que é como se a mãe ou o pai ou a família falasse assim, ó, chega, 7 anos de idade, você já é homenzinho, acabou, brincadeira, para de se jogar no chão, não pode mais, chega, acabou a brincadeira, vamos. E aí, naturalmente, essa época também é uma época da dentição, né? Se tornar, enfim, tem um contexto de maturidade. Claro, dada a proporção do que é maturidade para quem tem 7 anos de idade, né? Da alfabetização Rodrigo, também, né? Ah, coincidente, não coincidentemente, são as pequenas responsabilidades, né? Com 7 a gente entra na escola, com 14 é adolescência, com 21 Utilização. é idade adulta. É isso. É exatamente isso. São, são os setênios, né, É gente? exatamente Os isso. Os setembros é Exato. do Saturno. Uhum. E aí a vida vai dando essas oportunidades de se responsabilizar. Só que tem uma coisa assim, se responsabilizar é uma escolha. A gente pode negligenciar. Aí está o livre-arbítrio. A condição da vida, ela dá, mas a gente pode. Eu, eu fui bom nisso também, fugir. Gente, eu não quero brincar disso, não. Fugir. Aí quando chegou lá dos 30, tive que aprender em dose cavalar. Falei assim, tá, você fugiu, agora você quer aprender, então tá tudo aí. Aprende tudo de uma vez, né? Ficou. Eu não sei se foi muito bom, não, a minha malandragem,
não foi muito boa, não. Foi, nossa, que Horror, malandragem burra. horror. Mas a criança não tem essa consciência de escolher ter a maturidade ou não, né? É inconsciente isso, né? É, eu penso que existe uma ordem espiritual, né? Então, eu sempre penso e percebo isso assim, existe um grau de maturidade espiritual, que é a condição da Uhum. pessoa se predispor a aprender ou não. Que aí não tem a ver com a idade, tem a ver com uma outra condição. Então tem gente que aprende e não tem a ver diretamente com o mapa. Tem a ver com uma outra questão, assim, de... Isso a gente não vê no mapa, assim, sabe? Essa coisa assim da pessoa ter maturidade ou não ter maturidade espiritual com determinada condição. Faz parte do mistério, né? Eu acredito, assim, é uma outra condição, sabe? Enfim, mas falando disso, assim, que a gente vive o que a gente é mesmo. E o Saturno ele é uma das referências disso. Entre outros, né? Júpiter, 12 anos, o ciclo de Júpiter. Enfim, dúvida, fica muita loucura. Vocês me entenderam? Entenderam? E aí, é isso. Então, eu falei disso para puxar o assunto que a Lua, ela representa a mãe também. E é isso que o texto vai falar. A mãe que é a nossa referência de nutrição. Então, a referência de nutrição de todos os aspectos, né? Nutrir o carinho, ou a falta de comida, afeto, cuidado. A mãe, ela naturalmente tem essa representação. E aí eu falei da analogia, porque a posição e a referência da Lua no mapa fala como que a gente percebeu, como que a gente viveu com as nossas mães também. Tá da referência da mãe ali, fala assim, tá, então, tá aqui essa referência. Enfim. Puxando assunto, né, desse papo aí. Vamos ler? Vocês têm alguma dúvida, não? Alguma angústia? Não, angústia não. Alguma dúvida. Então vamos ler. Abri, Fabi. Rodrigo, Oi, pode falar. queria Cadê? perguntar uma coisa. Sério. Por É, favor. a Lua é a mãe, né? E a avó? Uma boa A avó pergunta. também? A avó também tá nessa Lua ou não? Tem uma outra leitura para as avós. É, para a avó, e aí a gente complica mais um pouquinho, assim, para a avó a gente vai precisar das casas derivadas. Ah, tá. É, porque aí é uma questão de ancestralidade, né? A gente consegue. A astrologia é uma coisa meio aquelas boneca russa, né? Você vai tirando, aí tira uma, tira outra, Matriosca. tira outra, Vai aparecendo. sabe? É boneca russa que chama? Como que é o nome? Matriosca. Matriótica. É meio isso, assim, porque as casas derivadas, eu consigo, por exemplo, é, a casa 7 é o cônjuge, né? Ou o sócio, ou, enfim, é a esposa, que seja. A casa 10 é os irmãos do cônjuge, a família do cônjuge. E aí, porque é a 3 da 7. A 4 da 7, que é a 11, é a família do cônjuge. E aí depois, assim vai. Então, todas as áreas da vida, eu vou olhando e falo assim, tá, então a casa um disso, quer dizer isso, a casa 2 disso, e aí eu vou abrindo a boneca e não para nunca. É um negócio sem fim. Ô, Rodrigo, mas os idosos geralmente, não sei, né? Existem vários estudos, cada um fala uma coisa. Que geralmente os idosos, os mais velhos, são vistos por Saturno também, né? Que é Sim. no caso seria o mais velho. Uma avó representado pela mais velha. Faz É, sentido? também. Também. Casa 4 também vai falar de ancestralidade, né? Enfim. É um, é um- mas dá para ver, sim.
Mas diretamente, a lua é a figura materna, que é, na verdade, assim, não hoje, né? Hoje a gente está mudando um pouco a linguagem, por conta dessa dinâmica de gênero sexual. Então, hoje a gente está saindo de um lugar, assim, de qualificar o masculino e o feminino e entender que a lua representa quem exerceu esse papel de cuidado e de afeto, que é independente do gênero, né? Então, de repente, a criança ela pode ter dois pais, homens, né? E um deles exerceu o papel da lua e o outro exerceu o papel do sol, né? Então, a dinâmica familiar dentro desse contexto, né? Enfim, Isso está serve para caminhando. adoção também, né? É quem faz o papel de maternagem, né? É isso. Ah. Porque é isso que eu quero trazer, assim, é uma analogia, né? Porque o problema nosso é que a gente tem essa tendência de ser cartesiano, fala assim, tá, a lua é a mãe, pronto, a lua é mãe. Só que não é porque a lua é mãe e tem que ser a mãe. A lua é mãe nesse sentido de analogia desse pensamento de quem nutriu e quem foi responsável por essa nutrição ou a falta de, que também aparece no mapa astral. Então, tem essas. Precisa pensar, não repetir, né? Pensar. Pensar nessa referência. Enfim, oi, Ellen, tudo bem com você? Seja bem-vindo. Vamos ler. Vamos ler melhor. Rodrigo, Oi. eu quero aproveitar que a sala está cheia e pedir para quem puder abrir a câmera para fazer a foto. Ah, é verdade. Viu? Obrigado, viu, Fabi? Quem puder me ajudar na foto. Ah, Rose. É assim eu vejo as pessoas, tá vendo? Tudo bem, Rose? Quem Tudo bem, mais? obrigada. Oi, Nossa, Célia. você. Quem mais pode abrir? Mais Quem não alguém? puder abrir é porque tá dormindo. Ah, enfim. Quem não pode, não pode, né? Você tira aí, Fabi? Ou eu que tiro? Peraí. É pra Ai, printar? deixa eu tirar. Ó, o daqui não tá legal, não. Mudei de lugar, deixa eu ver. Enfim. E aí, abriu aí a tela? Sim, Você pode me ajudar, Fabi? Você que lê muito bem, muito bem. Puedo. Aqui eu gostaria de deixar para trás. Peraí. Aonde tá? Eu Aqui. gostaria. Tá, vamos lá. Peraí. Eu gostaria de deixar para trás nosso diagrama mítico e examinar a questão da mãe pessoal em relação à Lua. Em seguida, poderemos explorar a Lua nos diferentes signos e casas do mapa. A Lua nos diz muitas coisas sobre as primeiras semanas e meses de vida, porque é a mãe pessoal que em primeiro intermedia para nós o arquétipo da grande mãe lunar, incorporando e encarnando dimensões específicas desse arquétipo. Interiorizamos tais características específicas como parte da nossa própria estrutura psíquica em desenvolvimento, porque a mãe pessoal não desempenha apenas esse papel. Ela também comporta a projeção de algo que existe dentro de nós. Assim, esse relacionamento básico dá o tom para a maneira através da qual nos relacionamos internamente com a Lua. Nenhuma configuração lunar tem capacidade para descrever a mãe ruim, mas algumas configurações descrevem energias que são inevitavelmente difíceis de serem representadas por qualquer mãe em seu papel materno. Energias que são, na verdade, basicamente incompatíveis com as necessidades da Lua. E a mãe pode não ter sido capaz de lidar bem com elas. Cabe então a nós fazer algo mais construtivo com essa mesma questão arquetípica. A astrologia tem um estranho modo de descrever as coisas, tanto objetiva quanto subjetivamente, tanto interna quanto externamente. E a Lua não constitui apenas uma imagem subjetiva que fazemos da mãe.
Ela também descreve qualidades importantes que a mãe possui de fato, apesar de eventualmente reprimidas. Portanto, aquilo que descreve tanto mãe e filho quanto a dinâmica da relação inicial seria uma espécie de substância compartilhada por eles. Por exemplo, sua lua pode estar em Gêmeos, o que reflete características de curiosidade intelectual, inquietude, apreciação, estética e necessidade constante de interação social. Essas qualidades devem se aplicar tanto à sua mãe quanto a você. Até aqui, tudo bem. A melhor nutrição para sua lua em Gêmeos seria a satisfação dessas necessidades específicas num mundo ideal. Sua mãe seria a pessoa certa para fazer isso, porque compartilharia dessas suas características. Pode-se imaginar uma mãe atenta, exuberante, lendo contos de fada e contando histórias para o seu exuberante e atento filho, levando-o para passear, estimulando sua educação escolar e assim por diante. Talvez tal mãe não seja mais doméstica das criaturas, mas uma criança com lua em Gêmeos não precisa de uma babá, muito menos de uma enfermeira. Essa criança precisa de alguém que lhe ofereça segurança lunar através da comunicação e da escuta. Mas, e se sua mãe não consegue expressar suas próprias qualidades mercuriais ou só consegue fazer esse papel de modo negativo? E se ela tem perceber que detém esses potenciais, nesse caso, ela dificilmente vai reagir adequadamente às necessidades lunares do seu filho mercuriano e pode até ficar ressentida e impaciente com a natureza inquisitiva e inquieta da criança, devido à sua própria frustração. Você pode encontrar em seu mapa uma configuração tal como Saturno em Virgem, em quadratura, com essa lua em Gêmeos. Isso poderia sugerir que um senso de dever superdesenvolvido, um medo de perder a segurança ou um medo do que os outros pudessem dizer, combinaram-se para reprimir a vivacidade natural de sua mãe, porque ela tinha muito medo de parecer leviana ou de não ser uma boa mãe. Ou então as responsabilidades a sobrecarregavam tanto que ela não tinha tempo para brincadeiras geminianas. Inevitavelmente, você vai assimilar esse dilema e vivenciar um conflito entre suas necessidades lunares e o que acha que o mundo espera de você. A quadratura Lua-Saturno é um problema que você compartilha com sua mãe. Peraí, perdi. É um dilema que você. Aqui, ó, tá vendo onde tá balançando aqui? Tá, Desculpa. compartilha. A quadratura Lua-Saturno é um problema que você compartilha com sua mãe e não é nada útil culpá-la por ter sido crítica, séria demais ou desinteressada por suas demandas emocionais. Provavelmente, ela estava exercendo alguma rejeição emocional apesar de seus esforços conscientes. Mas provavelmente é você, como adulto, que está deixando de encontrar o equilíbrio interno entre a autonutrição e as demandas coletivas, porque você assimilou o conflito dela e agora está tratando a si mesmo como ela tratou, tanto a você quanto a ela mesma. Uau! Vamos parar um pouquinho? Sim, A gente chegou para outra mineira, Natália. Ai, gente, esse povo de Minas, uai. Esse povo de Minas. Diz que tem uma amiga minha, acho que foi lá na Gaia. Eu tava namorando com a mineira, aí a amiga minha, a mulher do Robson, ela falou assim, me chamou de canto e falou assim, vê se agora você sossega, porque quem é de Minas tem família boa. É verdade, uai. Eu achei engraçado esse comentário dela. Falei, "Ah, gente, É que é no, nossa, ali, aqui, pertinho. seja bem-vindo. Então, Obrigada. esse trecho aí eu quero só enfatizar que, assim, uma, uma repetição, né, que eu falo sempre. Primeiro, assim, eu estou acompanhando duas mães agora.
curiosamente. E aí, acompanhando assim, né? Os filhos, eles têm são peculiaridades, né? São os casos diferentes e tal. Num caso, o filho, ele é pisciano. Olha que engraçado, ele é pisciano e o sol dele está no grau exato onde Netuno está passando agora. Então, hoje, Netuno está em conjunção com o sol dele em Peixes, na casa 5. E aí, o que que isso diz? Diz que ele vai passar por um período de viagem, de percepção, de intuição, de adoecimento, de dissolução, enfim. E aí, o que que acontece? A mãe dele é aquariana, ela tem a lua na casa 7 em conjunção com Urano, e ele é uma criança, acho que ele não chega a ter 12 anos, não. Ele começou a ver as coisas. Ver coisas. Começou a ver as coisas, viu coisa e falou coisa, e, e, e trouxe coisa do futuro também. A mãe dele falou assim, ó, eu não dou conta de lidar com esse moleque. Tá acontecendo alguma coisa. E aí o que que acontece? Numa das expressões dele, fala, mãe, eu vi tal coisa lá, agora no condomínio, enfim. Eu vi tal coisa em tal lugar. Ela falou assim, não tem não, vamos lá ver agora. Pegou pelo braço e meio que obrigou ele a ver a realidade, né? Pela perspectiva dela, né? Puta, com raiva, né? Porque não tá sabendo lidar com a questão. E, e ele tem uma lua que está em quadratura com Saturno na casa 12. Então ele tem essa condição também. E é legal que, assim, poder explicar para ela, pela linguagem astrológica, nada assim extraordinário. Poder explicar o que eu estou explicando para você, assim, ó, tem tal condição, mais tal condição, mais tal condição, e nesse tempo, desse dia até tal dia, tem uma condição que você ter um pouquinho mais de paciência e tal. Já tira um peso. Porque a pessoa sai da impressão pessoal dela, da frustração dela, da expectativa dela, do que ela acha, e aí uma lua escorpião do ressentimento dela, enfim, sai do negócio dela e ela começa a olhar um pouquinho de longe, no sentido de ajudar aquele ser também a lidar com as questões dele, que também não deve ser uma coisa simples, né? Enfim, para uma criança, né? Então, só de olhar assim já muda. E uma outra questão do texto que eu lembrei, que fala dessa questão do adulto sem a capacidade de se nutrir e ressentido com a mãe por uma projeção ou por uma infantilidade, né? Então é muito mais fácil eu culpar minha mãe do que eu ir lá e dar conta de mim mesmo, né? Então eu fico preso, mas tudo isso inconsciente. Não é uma coisa assim, assim, penso isso e não. É tudo uma questão que a gente só vê a reação na prática. E aí eu lembrei que na minha história pessoal, eu precisei voltar na minha história, acho que já contei essa história aqui, mas é tipo assim, ó, a minha mãe é mãe solteira. E eu tenho uma história com a minha mãe assim de ressentimento, tinha, né? Uma história de ressentimento pela religião dela, tinha vergonha, depois ela mudou de religião, tem todo um lance e tal. E eu tinha um negócio assim, porque minha mãe ela tem uma parada assim também de, até hoje ela faz isso, de de colocar o negócio na cabeça e ser verdade absoluta, e nem sempre é. Ela dá umas viajadas às vezes. Mas, enfim, isso é outro caso, né? Isso é outro caso. De vez em quando ela dá umas viajadas. Ah, mas você tá dando umas viajadas. E aí, o que acontece? Só que eu tinha um lance com ela, nas minhas épocas mais sombrias, que eu não conseguia ouvir a voz dela por mais de 5 minutos, que isso já me dava raiva do nada. Assim, não era uma coisa, como é que você tá? Só dela perguntar, por dentro, eu já sentia uma certa raiva, que era resultado dessa minha falta de habilidade de lidar com a minha própria vida. É como se, assim, na verdade, a minha leitura é que é tipo assim, com a minha mãe eu não conseguia me enganar. A vida tava um caos, mas eu ia vivendo bem, tá tudo certo. Tá tudo bem, não, tá tudo bem, né? Com as minhas confusão, tropicando para frente, para trás e tal. Com a minha mãe parece que eu tava exposto. Assim, não tá bem, não. Ele não tá bem. Só de ouvir a voz dela eu já percebi e tal. Só que eu não conseguia assumir que eu não tava bem. Era mais fácil
projetar toda a raiva nela. E aí, na época, eu fiz isso, porque eu não tinha noção. Eu fiz um inventário. Então, eu escrevi a minha história desde quando eu me lembrava por gente. E eu tenho umas coisas bem malucas, assim. Eu tenho uma lembrança, isso é coisa maluca mesmo, minha. Eu tenho uma lembrança quando eu abri o olho quando eu era criança, quando eu era bebê. Eu tenho essa sensação de quando primeira vez que eu abri o olho, assim. Não tem a lembrança, eu tenho a sensação. Eu falo isso pra minha mãe, mas você é doido. Eu tenho, mãe, tem essa lembrança, mãe. Ficou marcada essa lembrança, mas enfim. Sem dente em peixes, né? Tem licença poética, né? Abriu com 7 anos, né, Rodrigo? Essa parte eu não contei. Com quantos anos abriu o olho, né? Ascendente em peixes, ia abrir lá depois dos 7, 8. Ou Enfim. quando abriu o terceiro olho. E aí, e aí, o que acontece? Eu escrevi a história e eu lembrei de uma vez ela tá chorando. Era criança, tá chorando lá e tal. E aí eu lembro que eu perguntei assim, mãe, por que você tá chorando? Ela falou assim, porque eu não sei o que eu vou dar para vocês comer amanhã. Só que a mãe vai dar um jeito. E na época, meu pai tinha saído, não era papagaiado. Meu pai tinha saído, minha mãe costurava, bordava, trabalhava de dia, de noite, e, enfim. Minha mãe, né? Aquela história de mãe, né? Fez tudo, aquela coisa. E eu, com o meu ressentimento, eu não tinha percebido essa parada. E quando eu reescrevi a história, a caneta, tem um processo terapêutico também na caneta, algumas terapias explicam isso. A caneta ela tem um processo de abrir uma consciência. Conforme você vai escrevendo, a lembrança ela surge. Tem uma parada nesse sentido também. A astrologia também tem, enfim, tem umas mágicas aí no contexto terapêutico. E aí me veio essa lembrança. Naquele momento, eu me emocionei, eu falei, puta, eu não tinha visto por essa perspectiva. Eu tinha outra perspectiva da história. Essa condição, eu enquanto adulto, e aí na minha cabeça é assim, né? Eu adulto, peguei a minha criança na mão e falei assim, tá, é o seguinte, velho, vamos voltar lá. Não, porque eu não quero ver, porque, eu não, porque essa é a história, né? Porque ele escreveu o inventário e falou, nossa, isso pra mim era... Hoje não, mas na época, eu falei, nossa, eu não queria mexer com o passado. Não queria, falar, Deus me livre. Tinha um medo disso, mas um medo... Enfim, não sei nem por que eu tinha tanto medo assim. E aí eu peguei a criança e falei assim, não, vai ter que ir lá, vamos lá ver. Aí a criança falou, não, não vou. Eu falei, não, vai ter que ver, não tem jeito. E aí, beleza. Insisti muito, a criança foi comigo. E aí escrevi. E aí, isso é o ressignificar da minha história. Eu dei um novo significado para minha memória, para minha lua, para minha condição psíquica, para o meu inconsciente. Abre-se uma janela. Então, sai de uma condição de repetição e perceba a mesma história por uma outra perspectiva. Eu me liberto. E isso não tem preço, não tem como comprar na internet, na Shopee ou na Amazon. Fazer, tá, manda lá, ressignificar a história. Não tem. Isso é uma questão íntima, pessoal e de sensibilidade, né? E a pessoa precisa querer, precisa ser uma porta que se abre por dentro também. Porque senão a pessoa fica vivendo em função das carências, sem nem saber que está vivendo em função das carências, e o resultado é sempre o mesmo, de destruição, enfim. E ela não tem consciência disso. O mapa astral também dá essa condição, da pessoa conseguir ressignificar a história. Então, esse é um exemplo da consciência da lua, consciência da memória, consciência dessa percepção, que é onde separa, no meu caso, né, os meninos dos adultos. Foi daí para frente que eu falei assim, tá, acho que vou ter que começar a usar calça jeans, né? Daqui para frente vai dar para usar calça jeans e tal. Vamos, né, vamos virar homenzinho. Então, daí para frente tem uma outra história. Você amadureceu a sua lua, né? É isso. Amadurecer a lua para a gente ser o nosso sol, porque senão a gente vai ver buscando o amor lunar em várias outras coisas. Mas você sabe que ela tem muito para amadurecer ainda. Eu olho para essa lua ainda hoje e falo, gente do céu, vai ser um me dá sossego, gente. A minha lua, eu acho que ela quadra meu mapa inteiro, vamos zoando. Eu tenho uma lua na 12, assim,
Mas ela quadra muita coisa, ela tem muita quadratura. Tem 14 quadraturas no mapa. É mesmo? É. Nossa. Minha lua, ó, ela faz, ela tá oposta minha Vênus, ela quadra Urano, Netuno, conjunção com meu nó do norte, trígono com a minha Lilith, quadra meu Quirón, quadra meu meio e faz conjunção com meu ascendente. Nossa. No lado espiritual. Então, assim, não adianta eu fugir que eu vou lá ou vou para o manicômio. Pensa minha Posso casa 12 perguntar? agora. Oi? Posso perguntar para Pode? você como que é a relação com a sua mãe? Oi? Como que é a sua relação com a sua mãe? Então, não tem mais relação, tem 1 ano e meio. Tentei de tudo. Eu sou. Eu tô em Linhares na 12, então você já imagina como é que foi essa infância aí, né? De muito abuso e tudo. Tentei, perdoei ela e tal. Foi um trabalho muito interno, mas ela não quer, ela não quis aproximar. Ela, pelo menos ela falou a verdade, então não tem relação. Se eu falar que eu não sinto, eu vou estar mentindo, ainda bate umas coisas, mas não tem como implorar, né? Na verdade, ela deixava eu ser abusada, né, quando criança. Entendi. Aí, com 6 anos, eu fui morar com meus avós paternos. Sinto muito. Como é seu nome? Natália, não, mas assim, tá tudo bem. Ah, Parou. Não tá 100% curado, não, mas a gente vai. Como? é. Sinto Mas de muito todo também, o Natália. coração, eu sinto muito, Natália. O mais legal é que eu falo, eu sou muito grata porque eu não, assim, não contraí nenhuma doença, eu não. E eu tive um amor do avô muito genuíno, um amor que, assim, é de qualquer coisa, sabe? E se eu não passasse por aquilo, eu não ia conhecer um amor tão verdadeiro. Então, uma Legal. coisa compensa a outra. Então, se eu ficar presa, tenho que curar? Tenho. Passado resolvido, futuro decidido, né? Cicatrizar ali, tá, mas é igual um luto. A gente lembra, mas eu não sei explicar, gente. Eu sou virginiana, né? Mas tem um lance Então, assim, que eu acho legal. Obrigado, viu, Natália, pelo depoimento, né? Só de você conseguir falar. Mas tem um lance que é tipo assim, ó. A busca espiritual e a condição de percepção espiritual também nos ajuda a transcender as condições dessa existência. Porque é isso, assim, se está escrito no mapa e a gente percebe a sincronicidade, não é uma coisa que não estou inventando. Eu faço mapa astral todo dia, gente. Então, tenho a condição da Lua, tenho a vivência. Vai. A astrologia, ela funciona. Ah, mas funciona. É isso, funciona. E aí, a gente entender que, então, beleza. Então, essa alma, ela veio com essa condição desse aprendizado. Então, já tira o peso daquela coisa, ah, por que comigo? Tira essa impressão que também atrapalha. E uma condição espiritual, a gente consegue olhar de cima e falar assim, tá, então esse é meu aprendizado, paro de me comparar com as pessoas, porque esse é o grande segundo mal, né? A gente olhar para o outro e ficar se comparando com uma história que a gente não conhece, não tem como. Isso é uma infantilidade nossa também, né? Projetar na vida do outro sem nem saber a história do outro e tal, enfim. Isso é. E aí a gente consegue falar assim, tá, então é minha história, vou lidar com as minhas questões e vou. E aí, né, tem dia que é mais difícil, tem dia que é mais fácil, enfim. Depende do ciclo, né, dos trânsitos, né? Enfim. Mas, tava falando com a minha filha, assim, hoje, explicando pra ela. Minha filha falou, ah, eu vou aí, pai, na sexta-feira. Tô achando estranho, porque querendo vir pra cá todo final de semana, arrumou um namorado aqui. Também pensei, falei, tem fale-me mais sobre isso. Já fiquei, a mãe dela já me ligou também, enfim, ela já. Ah, no sábado eu vou aí com o Vitor. Eu falei, quem é Vitor?
Não, pra você conhecer ele, pai, pra conhecer quem é. Vai vir aonde? Na minha casa. Aí você falou que é nossa casa, eu falei, tá bom. Pode vir. Pode vir. Já está preparado para virar o sogrão? Eu já passei por isso, já surgiu aqui. Mas enfim, o que eu estava dizendo é que eu falei para ela que ela tem um traço que ela é escorpiana e ela tem a lua em touro. Em touro, gente. Sei que a lua dela faz uma quadratura com Saturno. Não é em câncer a lua dela. E aí o que que acontece? Ela é muito intensa, o que eu percebo, né? Então para ela é tudo muito visceral e ela se expõe muito, ela é meio inocente, assim. Ela tá tentando falar para ela que a nossa intimidade é nossa intimidade, né, gente? Então, quer dizer, o meu tratar com a minha lua, com as minhas questões emocionais, é minha intimidade. Eu não preciso egocentricamente buscar que as pessoas me reconheçam. Olha o quanto estou sofrendo, olha o que eu estou passando, olha, você não sabe o que eu passo. Isso também é uma maturidade, né? É a minha intimidade. Então, a minha intimidade, eu vou achar um lugar para tratar ela e dividir ela com as pessoas certas, né? Falar assim, tá, aqui estou num lugar seguro, eu posso, não preciso, né? Porque tem as pessoas que ficam nesse tempo todo, né? Inconscientemente. Enfim. E alguém mais quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Ela nasceu intensa, né? A pessoa nasce intensa. Eu falei o quê? Que ela é muito intensa. Ah, tá. É Entendi. porque eu sou muito intensa, então a gente tem que saber como administrar essa intensidade, porque não tem como falar, não sou mais. A gente nasce com a não tem como. E é muito, realmente, até cansativo. Entendi. Eu também me acho intenso, mas eu disfarço bem. É que eu tenho a lua na casa 8, né? Eu não sei brincar também. Eu não sei É, brincar. eu tenho uma lua 12, eu sou muito intensa, muito intensa. Em Áries, então. Mas eu Mas disfarço bem, porque minha Vênus está em Virgem. Marte em Virgem, Sol em Virgem, todos vocês. nesse caso dá uma ajudada, né? Dá uma disfarçada. E o ascendente em Áries, né? Alguém mais tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém vai me ajudar? Alguém me ajuda aí? Me ajuda aí, Silvana. Silvana não me ajuda mais. Antigamente a Silvana me ajudava, gente. Sabia que antigamente a Silvana me ajudava, agora passou a me atrapalhar. Agora eu só te Posso tirar uma cumprimento. dúvida? Posso fazer uma pergunta? Por favor. Você, você citou diversas coisas aí que eu me encaixo bem, porque meu Saturno é muito forte no meu mapa, a minha Lua tem uma conjunção com Saturno, a minha Lua também é de casa 12. Então eu me vi bastante em diversas coisas que você falou. Mas não é sobre mim que eu queria perguntar, é uma dúvida que eu tenho, que eu estava vendo o mapa de uma pessoa, que a pessoa pediu para eu fazer para ela, e a lua da pessoa não tem aspecto com nada, tá? Gente, eu comecei a fazer uma análise da pessoa, e como eu tenho bastante intimidade com esta pessoa, a falta de aspecto, eu não sei se eu associei errado, tá? Se eu fiz essa análise errada, mas quando a mãe dela foi internada no hospital no dia 15, e eu avisei para ela que a mãe dela tinha sido internada, ela chegou depois de mim no hospital, tá? E aí eu comentei com ela, olha, os médicos estão falando que foi 15 de dezembro. Ela está aqui, mas ela vai falecer. Eu falei, não vai ter jeito a situação dela. E ela me respondeu a seguinte frase:
Bom, então, é, eu não posso fazer nada. Eu estou com a viagem marcada para o Canadá, que eu vou passar o Natal no Canadá. Eu não vou estar aqui. A mãe dela morreu no dia 21 e ela não estava no Brasil. Ela não foi nem enterro, nem velório da mãe. E assim, eu tinha visto que essa falta de aspecto, não sei o quê, agora não me lembro qual é a casa que estava, mas assim, o que eu vi logo de cara foi que ela tem as emoções assim muito. É uma pessoa fria, tá? É uma pessoa que não é uma, digamos assim, não é uma pessoa emocionada, entendeu? O que o pessoal fala. É uma pessoa que ela é muito ela e ela. Então ela resolve tudo na vida dela, inclusive familiar, de forma muito racional e prática e tudo bem. E aí a minha pergunta é exatamente isso. A Lua sem aspecto nenhum. Gente, foi o primeiro mapa que eu peguei com uma Lua sem aspecto nenhum. E quando eu me deparei com essa situação, na missa do pai dela era louco, apaixonado por ela e tudo que ele perguntava profissionalmente, ele perguntava opinião para ela também, para ela dar uma sugestão, apesar dela não ter nada a ver com a profissão dele. E no dia do velório do pai dela, ela não verteu uma lágrima. Então, eu não sei se é propriamente é a falta de ou um comportamento mais que ela não gosta de mostrar sentimentos. É uma dúvida, ó, dúvida cruel, viu? Eu acho difícil responder assim. Porque, assim, na prática, uma lua sem aspecto é uma pessoa que tem as emoções soltas. Então, as emoções, elas estão deliberadas. A gente não tem uma concordância, assim, age, tipo assim, a pessoa não controla, emoções soltas. Agora, Uhum. aí precisa ver o resto do mapa para complementar isso, assim. Tem, porque qualquer um dos planetas pessoais sem aspectos, eles agem deliberadamente. Vou tentar explicar, vou tirar daí. Uma Tá. Vênus sem aspecto. Então a pessoa ela tem o Sol em tal lugar, então ela pensa tudo certinho, ela organiza tudo certinho, tá tudo certo. E a parte afetiva dela parece que não quer nem saber disso. Você concordou, vocês pensaram aí, vocês decidiram aí, mas eu vou me apaixonar aqui e pronto, acabou. Tipo assim, ela não controla essa parte. É um trabalho a mais para ela conseguir controlar, porque tá solta. Tá sem aspecto, não tá em uma. Não tá trançando com o mapa, né? Não tem uma ligação. Na, na verdade, é uma pessoa que ela é só um escorpião, ascendente em virgem e a lua está em virgem. Então, assim, foi o primeiro mapa que eu olhei assim, eu falei, gente, Mas aí tem sabe? deve ter história também, né? Hã? Tem uma história aí também, né? Para essa condição. Tem. Tem bastante coisa aí, mas assim. Uma história, né? Enfim, Mas é espero. isso. Tá. Hã? A Mônica quer falar? A minha lua não tem aspecto, né? É Eu sou verdade. uma pessoa sem aspecto da lua. E eu Quase eu sou uma falo, virginiana. quase eu falo mal da Lua, Ah, gente. É. Eu sou uma virginiana com ascendente em câncer e a minha lua está em Sagitário na casa 5 e eu não tenho aspecto nenhum. me intriga isso da lua estar solta, porque quando a gente fala tanto de emoção, né, de nutrição e não sei o quê, uma lua. Eu sempre, quando eu olho uma lua solta, eu fico intrigada.
Para mim é como se fosse um enigma, sabe? E como é a experiência para você, Mônica? Ó, o Rodrigo fica preocupado cada vez que pode acontecer alguma coisa que me desestabilize, ele sempre fala da minha lua. Acho que ele fica mais preocupado do que eu. Eu nem sinto nada, né? Eu, nem, eu mato 3 pessoas assim Ah, tem isso também, né? Tem isso também. Não, na verdade, assim, eu nem sabia disso, né? Mas tem muito sentido, assim. Às vezes, realmente, é para o bem ou para o mal, né? Quer dizer, eu seguro muito as pontas para algumas coisas, isso me ajuda a reagir e resolver as questões, mas também, de vez em quando, dependendo da questão, isso me destroça, né? Então, mas eu acho que tem tantas coisas, eu acho que esse é só um pedacinho, né? Porque aí você tem toda a É, história da pessoa, além disso, tem toda tem todo o mapa, né? Tem todo o tem resto. todo o resto das coisas que estão conversando em outros lugares, né? Mas, por exemplo, minha mãe, quando morreu, eu, por exemplo, demorei a entrar no velório, eu morava longe, eu não entrei logo, eu precisei antes respirar, tal, entrei, mas eu não fiquei chorando, não é do meu, mas isso não é meu, entendeu? Eu não sou uma pessoa que muito raramente, as pessoas até às vezes eu peço desculpa, as pessoas se emocionam com coisas e eu Mônica, demoro. Mônica, isso explica muito a sua atitude outro dia que sua filha passou mal, a sua tranquilidade, seu equilíbrio ali. Eu e a Alba já desesperando, né? Ia ser assim, Uhum. né? Toda zen. Oi, Oi, é, Alba. olá, Depois, oi, tudo Alba. bem? Oi, Oi, Beth, Alba. Eu queria cheguei falar. atrasada. Pensei que você estava na rua, pensei que você se arrumou para mim. O quê? Tá toda Pensei que você se bonita, tô de arrumou para mim, você estava batom, na rua? Ah, porque eu tô de batom? É. toda Ah, bonita. porque senão parece que eu morri, se eu ficar Nossa, sem. Exatamente. É sim, Alba, eu é tava um sentindo sua horror. falta, Alba. Eu já ia perguntar por você. Ah, A, é? a Natália Eu, queria eu atrasei, Ô, mas Rodrigo, agora ela eu tô... falou que a. Oi, Alba, Oi, prazer. Beth. Ela falou que a consulente tem Sol, Escorpião e a Lua em Virgem, né? Sim. Mesmo sem aspecto, uma Lua em Virgem é uma lua que organiza tudo, tá tudo engavetado. Mas não significa que ela não sente, uma hora ela vai soltar isso. Só que aí, quando solta, o virginiano, ele tem uma coisa, eu tô na minha, mas quando ele resolve falar, agir, mostrar o sentir, vira uma guerra mundial. Ninguém fala isso do virginiano, mas é verdade. A gente pensa muito. E outra coisa, virgem, não, a gente somos pessoas mais, não somos frios, somos práticos, mas somos emotivos, assim. Só que a gente vai mais para a praticidade. Mas a hora que ela resolver, cadê a série ali? O Rodrigo, posso estar errada, soltar isso, que ela vai passar, em alguma hora um trânsito vai passar ali, que ela vai colocar tudo para fora, não tem como. só que Senão tá ela vai. tudo planilhado. Observou tudo, registrou tudo. Eu disse, você lembra? É, Parece que a gente tem um arquivo, a gente vai abrindo as gavetas. Eu tenho um Marte em Virgem, gente, eu fico assim, como é que eu lembro disso? É muito doido. O que não me ajuda é a Lua, né? Quem Ares? De que ano, Natália, de que ano você é? 87. 87. Então, mas é que assim, do jeito que a Célia colocou, deu um aspecto de uma certa. Eu tô sempre sem filtro, né? Vocês já me conhecem. Deu um aspecto de uma certa psicopatia, pelo grau de distanciamento, pelo grau de intensidade do que foi o acontecimento. Então aí a gente precisava pensar assim, falar assim, tá, então isso já não é astrológico.
tem uma condição a mais, tem uma outra questão, precisa ver o mapa astral inteiro e tal. Então, aí não tem uma questão direta com a lua em virgem, né? Que foi, pelo jeito que ela narrou, foi uma questão muito aguda, né? De distanciamento. Foi a morte da mãe, então foi... Enfim, só para não, né? Não é todo mundo que tá lua em virgem, não, é diferente. Agora, é claro, Não. a gente tem que pensar só nos elementos, né? Como base. Então, por exemplo, o elemento fogo, entusiasmo e expressão. Elemento água, memória e apego. Elemento ar, troca e comunicação. Elemento terra, praticidade e organização. Agora, isso não quer dizer que nas 4 condições não tenham o mesmo grau de emoção. Talvez a expressão ela passe, né? Então a expressão do elemento água é diferente. Então, a minha irmã, ela foi teve um negócio, ela foi no psicólogo. Tal. E minha irmã tá numa fase que ela tá lembrando os negócios, gente. Ela tá falando, tá lembrando os negócios. Minha irmã é cancelada. Ó, eu saí de casa, eu tinha 20 anos, eu, pessoalmente. Minha mãe mudou para Bahia, eu fiquei lá um tempo na Bahia. Minha mãe ficou lá com a minha irmã, e aí lá eu conheci a mãe da minha filha mais velha. Me apaixonei e tal. Tinha 20 anos, aí eu, um bom sagitariano, falei para ela, falei assim, ó, é o seguinte, aqui não tem emprego, não tem nada, vamos para São Paulo, que lá eu dou um jeito. E aí meu pai morava aqui, né, em São Paulo, eu já vim já mal intencionado. E aí minha mãe, a mãe dela também, a minha mãe, ia surtando, sei que a gente praticamente fugiu de lá, com essas histórias aí, enfim. E aí tudo certo. E aí deixei minha mãe e minha irmã lá, e já fazem 20 anos. Minha filha vai fazer 20 anos. A minha irmã, Rô, preciso te falar um negócio. E eu tô ouvindo ela, que ela tá mais sensibilizada, então fala, pá. É canceriana, ascendente em câncer. Eu nunca te falei, mas você sabe que eu nunca te perdoei que você foi embora e abandonou a gente lá. Eu falei, pelo amor de Deus. Eu nem lembro mais quem é essa pessoa que saiu de lá. Eu nem reconheço mais esse cara. E ela foi na psicóloga agora, aí a psicóloga foi fria com ela, falou assim, esquece isso, né? Ela tava reclamando pra mim hoje. Não gostei da psicóloga, não. Ela desvalorizou o que eu tava sentindo. Eu falei, por quê? Por quê? Ela falou pra me esquecer. Que eu tava falando de uma coisa muito do passado. Eu falei, Thalita, pelo amor de Deus, Thalita, vamos pra frente. Só que ela é canceriana, né, gente? Tem algo mais esquecer, assim. Pra ela, enfim. Ela carrega o baú, né? Junto. Pode. Nem lembrava disso mais, mas, nossa, o que você tá fazendo lembrar? Enfim. Você quer falar, Mônica? Não é. Ah, outra Mônica. Desculpa, eu não vi que tinha. Mas tudo bem. Não, eu queria saber sobre a Lua que está num signo interceptado. O que você me conta sobre isso? Para quem não sabe, interceptado é quando a Lua está num signo que está dentro de uma casa que não abre naquele signo. É uma condição. Então, eu tenho signo interceptado. O meu Sagitário é interceptado. Ah, é? E tem planeta lá? Quase todos lá. Meu Mas Deus! a casa 10 ela abre em Escorpião e a casa 11 abre em Capricórnio. Então o Sagitário está lá dentro e naturalmente sempre tem uma casa de cima e a oposta também é interceptada. É um cálculo do mapa. Na prática, quando o signo ele é interceptado, a gente tem mais dificuldade de alcançar aquele arquétipo. Psh, desce daí! Psh, oh, desce daí! Oh, tá subindo a cortina. Tá gravando, hein? Você brigando com ela. O barato é que o gato da Fabiola Nogueira, que estava lá em cima, ele desceu rápido. Ela já rasgou a cortina inteira. Todos os gatos saíram correndo. Enfim, aí, a lua interceptada
tem essa condição, mais dificuldade de acessar. Como a Lua está falando de uma condição inconsciente, então a gente pode pensar assim, mais dificuldade da pessoa perceber esse inconsciente e se apropriar desse contexto que a gente está lendo, dela conseguir se nutrir, dela conseguir se emocionalmente. É. Eu atendi uma pessoa que ela tem a lua interceptada em Leão. Não lembro qual que era a casa, mas ela chegou relatando que tinha muita dificuldade com sentir. E ela estava investigando, inclusive, se ela era autista. E aí eu achei interessante isso que ela trouxe como informação, né? E, e como era em Leão, eu elaborei uma série de exercícios artísticos, de memórias da infância, do que ela fazia livremente enquanto ela era criança, como arte. Nossa, deu tão certo. Ela ficou tão feliz e ela começou a acessar memórias afetivas e foi tão bonito o trabalho. E é, e aí eu fiz essa sugestão sem entender muito sobre signo interceptado, planetas que estão nesses signos, eu não entendi, mas o meu sentir me deu essa orientação e deu certo. Aí eu queria saber o que você tinha para dizer. Mas nesse caso, interceptado, a gente precisa saber diretamente a casa, né? Eu não Informação, lembro se era A1, eu acho que era A1, então, informação importantíssima, né? e ela tinha dificuldade com esse sentido de identidade, e ela É, tinha Quiron em Ares, eu não lembro a casa, e enfim. e Só sei, aí, só eu, sei que foi assim e deu um pouco certo. E pode, dá licença, pode ter semelhança dessa lua estar em signo interceptado e ela ser uma lua sem aspecto? Dá no mesmo? não, acrescenta mais informação, né? Qual? Porque, por exemplo, tá, vou tentar diferenciar. Interceptado, difícil de alcançar aquele arquétipo. Mais Sim. dificuldade de reconhecer, de ter consciência. Sem Uhum. aspecto, as emoções são soltas, deliberadas. Emoção já é solta, né? Mas é tipo assim, fica mais evidente que, tipo, fala, nossa, vai embora. Sabe, tipo, o sentimento, ele é muito... Tem um lance, quando a gente faz previsão também, fala assim, a lua tá fora de curso. É mais ou menos isso, parece que o negócio fica mais Tem bagunçado. aspecto. É. Fica mais bagunçado, assim, sabe? Mas, Para mim que era assim, a lua sem aspecto, ela está ali naquele lugar, que é naquela casa, então é aquele ambiente, e ela não se liga com o resto. Então é o contrário que eu estava pensando. Essa que você está falando, ela se solta para tudo. E a que eu pensei é que ela se congela num lugar. não, mas aí, como ela reage com as emoções, e aí depende do signo. Mas isso ela não está ligada com as Com outras questões. nada. É. Por exemplo, em Leão, ela não congela, né? Ela busca ser reconhecida. É, Uhum. Pensa, né, nesse sentido. Certo. Enfim. Ok. Enfim. Vamos ler mais um trecho? Alguém quer falar mais alguma coisa? Vamos ver. Onde ele parou? A gente parou aqui, né? Aqui, ó. Ó, o aspecto. Posso ler ou alguém quer ler? Tá. Não, Fabi, você lê muito bem, Fabi. Não leio nada. Estou atrapalhada essa semana. Bom, vamos lá. Logo, o aspecto Lua-Saturno diz algo importante a respeito da sua mãe e do que deve ter sido uma fonte básica da depressão ou frustração para ela. Também revela que havia provavelmente um clima de frieza emocional e de alienação em seu relacionamento com ela, mesmo se o comportamento exterior dela fosse aparentemente responsável e sacrificado. A revelação mais importante seria, no entanto, que você deve estar magoando sua própria Lua com seu próprio Saturno, pela vida adulta fora.
Ou então o contrário. Talvez você esteja chafurdando na dependência e na fome da Lua, em detrimento da autossuficiência saturnina. A aceitação do conflito interior permite a mudança e a liberação dos efeitos mais duros nessa configuração, porque você pode trabalhar para se equilibrar melhor caso assuma a responsabilidade por sua carência emocional. Nenhuma outra pessoa pode fazer isso em seu lugar. As imagens míticas que exploramos antes pertencem tanto às nossas mães quanto a nós mesmos. Essas imagens podem nos ajudar a compreender a base arquetípica de nossas necessidades emocionais, bem como os temas míticos que operam na relação inicial mãe-filho. Os aspectos lunares oferecem insights, visões incrivelmente ricos sobre a nossa infância. Podem ser, do ponto de vista psicológico, muito úteis para esclarecer problemas como ansiedade crônica e comportamento compulsivo. A Lua pode ser lida como um livro de história, revelando importantes experiências físicas e emocionais ocorridas nos primeiros meses de vida, de acordo com a sucessão dos aspectos lunares separativos e aplicativos. Mas eu acho que, ao examinarmos a Lua, deveríamos examinar tanto o nível mundano quanto mítico dessa relação mãe-filho, para compreender tanto as suas possibilidades criativas quanto o registro que traz das mágoas passadas. A fábula mítica descrita pelos signos e aspectos lunares é semelhante àquela registrada na psique familiar ao longo de muitas gerações e transmitida tanto para os filhos quanto para os netos. Geralmente, um homem se casa com uma mulher que traz uma configuração Geralmente, um homem se casa com uma mulher que traz uma configuração lunar semelhante à sua, porque muitos homens expressam tais questões maternais através de suas parceiras e filhas. É sempre fascinante descobrir como se repetem os padrões lunares nos horóscopos da maioria, se não todos os membros de um grupo familiar. As necessidades instintivas da família que incorporam certo tema arquetípico procuram satisfação através de todos os seus membros, tomando formas mais ou menos destrutivas de acordo com o nível de inconsciência e de repressão das pessoas. O trabalho sobre as questões lunares realmente representa um trabalho sobre a substância familiar. À medida que esses dilemas passam de geração em geração, a mais recente delas se depara com novas oportunidades, oferecendo soluções que seus ancestrais não tiveram capacidade para encontrar. Pode subir, por favor? Desse modo, podemos dizer que, ao trabalhar na resolução dos conflitos lunares, estamos redimindo o passado. Quando interpretamos a Lua em relação à mãe pessoal, precisamos levar em conta alguns fatores não astrológicos, tais como expectativas coletivas da geração e do grupo social aos quais a mãe pertencia. Uma mãe que é filha de imigrantes pobres, por exemplo, pode crescer com uma profunda ansiedade que acaba refreando a sua capacidade para assumir riscos na vida. E esses problemas devem ser levados em conta se quisermos obter um quadro real da nossa herança psicológica. A quadratura Lua-Saturno pode descrever uma mãe emocionalmente distante devido a uma falha profunda de caráter, mas também pode descrever uma mãe que começou sendo muito calorosa, mas que estava tão atormentada pelos problemas materiais que não conseguiu ajudar sequer a si mesma. Também devemos levar em conta os mecanismos psicológicos básicos, como o fato de uma mãe naturalmente independente e espirituosa poder achar difícil desempenhar o papel da maternidade por motivos perfeitamente justificáveis, e os filhos, afinal de contas, não se contentarem com menos que tudo. Ao examinarmos essa última questão, podemos fazer uma ampla generalização do que a Lua nos signos masculino, especialmente quando um aspecto com planetas dinâmicos como Marte e Urano, implica um inevitável dilema. A mãe representada por tais configurações lunares sofrerá conflitos inevitáveis pelo simples desempenho da maternidade.
Apesar disso ser óbvio, normalmente subestimamos essa verdade simples porque estamos muito magoados por nossas carências. Como poderia tal mulher, trazendo dentro de si a vívida imagem arquetípica do indomável Senhora das Feras, estar totalmente satisfeita e ficar em casa e dar de mamar? Podemos também analisar o caso da Lua em Escorpião. Essa colocação, como já mencionei, tem afinidades consideráveis com figuras míticas como Hécate e Circe. Existe um poderoso componente erótico nessas mulheres feiticeiras e pode ser difícil conciliar tal intensidade e paixão sexuais, mesmo que inconscientes, com o papel de mãe, especialmente se ela tem uma filha que acaba por se tornar sua rival. Portanto, se você é mulher e tem a lua em escorpião, o componente de ciúme sexual pode ter feito parte de seu relacionamento infantil com a sua mãe. Isso não é patológico, é apenas um fato da vida. Uma mulher apaixonada não gosta de dividir a energia emocional de seu marido com uma filha púbere e eroticamente competitiva. Esse tipo de dilema costuma ser profundamente inconsciente, porque nada sabemos no nível plutoniano da vida familiar. Nenhum preconceito moral é apropriado nesse plano, mas na vida adulta, se a sua lua está em escorpião, você precisará de muita honestidade para enfrentar os sutis concorrentes emocionais da sua infância, evitando repetir inadvertidamente os mesmos erros. Esses cenários característicos ocorrem em relação a todas as colocações da Lua, constituem simplesmente as dimensões dos padrões arquetípicos, por sua vez, operantes no início da vida da pessoa. Provavelmente, todos nós precisamos passar por fases em que ficamos furiosos com os que fizeram conosco na infância, pois a lealdade ao eu às vezes precisa começar por uma justificada raiva, e não por existir mãe que faça tudo certo. Isso é particularmente verdadeiro quando a idealização de mãe nos impede de enfrentar as antigas mágoas. Mas, do outro lado do túnel da raiva e da culpa, é essencial reconhecer a substância lunar compartilhada por mãe e filho, de modo que possamos perdoar e prosseguir. Essa substância compartilhada pode ser distinta da face benigna e nutritiva da lua. Pode ser selvagem, imprevisível ou profunda e sutil. Como vimos, a lua sempre é consoladora e maternal. Deméter é uma das divindades lunares mais seguras, ainda que tenha sido capaz de esterilizar a terra e de matar as colheitas ao saber que sua filha havia perdido a virgindade. Para compreender a lua, talvez seja preciso redefinir a palavra maternal. As deusas lunares praticavam sexo com seus filhos, comiam sua prole e faziam todo tipo de coisa que dificilmente encontramos nas nossas famílias retratadas por Steven Spielberg. Ainda assim, todas essas imagens refletem fielmente as diferentes fases da Lua. Eu gostaria de expor os signos e casas da Lua, começando pelo mapa 1. Nesse Fabi, mapa... Fabi, Oi? Fabi, Oi? vamos parar aqui, que aí vai começar outro tema agora. Tá. Vai dar um exemplo do mapa, né? Falou bastante coisa. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse trecho? Não, alguém... Um trecho ali que fala que muitos homens e vão repetindo os padrões de mulheres, foi o que eu falei, né, no início. Tem que saber diferenciar o amor lunar do venusiano, né? O amor lunar não precisa de um porquê, ele existe. E o venusiano tem que ter um porquê. Então, se alguém fere essa lealdade do porquê, não tem mais amor ali, né? Então, o que as pessoas fazem quando não compreendem a sua lua é procurar esse amor lunar, achando que é o amor venusiano. Então, procura a mãe e o pai nos relacionamentos, nas amizades. Por isso a importância de amadurecer a lua.
Porque eu penso dessa forma, né? O amor lunar não existe um porquê. É amor da mãe, do filho, do pai lá, né? E o venusiano tem que ter um porquê. Então, se você ficou amigo de fulano de tal, tem um porquê. Namorou, casou, tem um porquê. Se o porquê foi quebrado, o amor acaba. Só que as pessoas fazem diferente, algumas pessoas, né? Elas estão casadas por um amor lunar, não venusiano. Sim. Alguém mais? Não? Eu, Pode falar. eu, eu tenho um mapa onde eu li um mapa onde a Lua estava em conjunção com Plutão na casa 8 em Capricórnio. E a mãe dessa pessoa, ela sofreu um acidente de carro quando estava grávida. E eu não sei, eu meio que relacionei, e essa pessoa nasceu de cesariana. Olha só o que que eu cheguei à conclusão. Tipo, a Lua na casa 8 ali, eu acho que ela representa muito o momento do estresse do acidente de carro, né? Tipo, a mãe sofrendo, achando que o filho ia morrer, ele recebendo todos esses conteúdos, né? Enquanto estava lá na barriga. E aí, coincidentemente ou não, ele nasceu em um dia onde a Lua estava ali posicionada numa casa que tem tudo a ver com morte, né? E assuntos mais macabros. E eu fiquei pensando assim, nossa, será que tem relação? É muita viagem da minha cabeça. E ainda está em conjunção com Plutão, né? Não, isso é só uma pequena parte de tudo que pode ser tudo isso, né? Essa Você conjunção falou, na tá casa falando 8. pra ela isso? Não, não, eu só fiquei pensando. Não, eu falei de jeito nenhum. Mas você atendeu ela, você só pegou o mapa. É, eu só peguei o mapa, eu não atendi, não. Entendi. Tem uma coisa assim que, não sei, é porque para mim é muito óbvio, porque é o meu jeito de ver, assim. E aí eu acredito, isso é talvez uma deficiência minha mesmo. Eu acredito que as pessoas veem assim também, né? Mas nesse lugar que eu tô hoje, com um pouquinho mais de percepção, eu vejo que não, assim, é muito peculiar o jeito que eu vejo. Porque é assim, ó, na condição de atendimento, talvez porque eu venha atendendo bastante pessoas, né? Aí dividir com vocês, que talvez ajude, acho que é legal. Na condição de atendimento, primeiro, a gente precisa ter escuta. Importantíssimo, assim, precisa ter escuta. Precisa sentar e se colocar num lugar e falar assim, tá, e aí? Vamos lá. E aí, através do símbolo, escutar a pessoa para entender a condição. Esse é um ponto. Depois, é que, tipo assim, num exemplo desse, não é sobre o que pode ter sido, é sobre o que essa alma precisa aprender com essa existência. Então, uma condição de Lua, de casa 8 com Plutão, essa alma, ela veio com a memória de aprender a lidar com a perda, com a morte, com o abandono. E aí, a gente tem vários significadores, né? A história conta, né? Mas, tipo assim, não faz sentido falar para a pessoa, então quer dizer que você passou por isso. Fala, tá, e aí? Né? No caso, fala, tá aí. Porque no caso, o que ela passou não é que não é importante, mas é importante como símbolo. Você derrubando o café. Já quebrou todos os meus copos. Foi igual minha mãe, reclamando dos copos. Eu deixo largado os copos, gente, esqueço. Mas, enfim, o que eu falei no começo, isso é importante. Então, essa vida, essa existência, essa oportunidade, é uma oportunidade para um aprendizado específico. O mapa em si, a astrologia, é uma ciência espiritual. Quem me disse isso foi a Mônica hoje. Achei legal. Uma ciência espiritual, que vai trazer a dimensão de qual que é esse aprendizado. Então tá marcado ali no mapa. Mas, por exemplo, tira a astrologia. Tira a astrologia. A vida em si,
vai trazer situações específicas para determinado aprendizado. E aí, por isso, ela passa por essas condições. Ter um mapa adianta o processo. Porque aí eu pego o símbolo e falo assim, ó, então você, claro, depende de como a pessoa ouve, qual que é a linguagem da pessoa e tal, mas eu vou tentar transmitir para a pessoa que ela precisa lidar com essas questões de perda e aprender a renascer e não controlar e não se apegar e conseguir ter a maturidade e a vida vai trazer essas condições. E quando eu junto o símbolo astrológico com o símbolo que ela viveu, aí acontece um lance que é a sincronicidade. E aí, se eu não conheço a pessoa, fica melhor ainda, porque aí eu traduzo o símbolo, ela lembra do que ela passou e significa com o mesmo símbolo, e aquilo faz. Ela. Puta, então é isso. Ela teve uma consciência. Ela foi além do tempo e percebeu que existe um algo maior. E aí o símbolo tem o significado de falar assim, tá, então você tem esse. E aí acabou, não esquece nunca mais. Da mesma forma, que nem eu falei no grupo, o, quase eu falo o nome dele, um amigo nosso, conhecido. E aí a moça foi atendida e tal, e aí o cara falou assim pra ela, falou assim, ah, você tem que lutar na casa 5, você sempre vai passar por isso. Você sempre vai ter o filho que... Imagina, fala, se for a mãe que já tinha sofrido aborto e tal, e fala, gente, que desserviço, velho. É. Que desserviço você falar um negócio desse, fala, pô, então não fala nada, pai. Não me fala nada. Se você não é capaz de ajudar a pessoa a ressignificar e ter consciência sobre aquilo, você não é obrigado. Mas também não atrapalha, né? Seja humilde e fala assim, ó, então, não vou falar sobre isso, procura um astrólogo que lida melhor com isso, ou procura um psicólogo, ou enfim. E o que Porque foi senão que ele falou você... direito? O que foi que ele falou? Ele Plutão na falou, 5? ele falou, ela tem Plutão na 5, tem outras condições também, e ela passou por vários abortos. Tem uma condição da paternidade e tal. E aí ele falou para ela, o primeiro mapa que ela fez foi com ele. Ele falou para ela que ela sempre vai passar por essa condição de perder o filho. Faz, gente. Falei, nossa, quando eu vi ela falando isso, eu falei, nossa, mas como, cara, como ele pode? Quase eu liguei para ele, que é meu amigo, né? Meu colega. Quase eu É liguei para muito ele. abuso de autoridade isso aí, né? Quase eu liguei para ele, gente. Mas eu falei, depois eu me pus no meu lugar, falei, não viaja, né? Fica aí no seu lugar. Faz só o seu trabalho, já tá bom pra cada um. Enfim, mas é legal que ela conseguiu fazer o mapa de novo, né, e tal, enfim. Uma amiga que indicou, falou assim, ah, você tem que tirar isso da cabeça. Faz o mapa com o Rodrigo, que o Rodrigo vai te ajudar. Aí ela veio com essa bucha aí. Eu falei, ah, gente, não tinha mais fácil, não? Mas, É. mas enfim, é isso. Aí do texto, a gente falou do texto? Alguém quer falar alguma coisa do que a gente leu? Esse Posso texto, falar, Rodrigo? Posso? por favor. É, você está me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Está conseguindo ouvir? Tô te ouvindo bem. Sim. Tá. Então tá. Você estava falando uma coisa que me chamou muita atenção logo que você começou a falar, que é a questão da escuta, né? Pode Que eu falar. acho que é a coisa que mais te ajuda na hora de você fazer um mapa é a questão da escuta, porque você só através eu chamo isso até de, pode ser, eu estou usando a palavra equivocada, mas a tua intuição, né? O teu olhar, quando ouvindo a fala da pessoa, te, te ajuda a fazer uma análise diferente, não tão técnica, né? Você tem um outro olhar. Então, na questão da Lua, eu tenho 2 filhos, tá? Meus 2 filhos nasceram com a Lua quadratura com Plutão, né? Então, é um aspecto assim que eu acho assim, a questão do abandono é uma coisa muito forte. Ironicamente, é por isso que eu te falo essa coisa da escuta. Ironicamente, quando eu me separei do pai dos meus filhos, tinham 5 anos e 4 anos, respectivamente. Ele, com raiva disso, né? Ele foi embora do Brasil e me deixou com os meninos para criar. Tipo, se vira, né? O que aconteceu?
Quando eu vi esse aspecto no mapa dos meninos, eu falei assim, pô, mas como é que pode, Lua, mãe? Aí é que você tem que começar a pensar fora mesmo da caixinha para ver que essa sensação do abandono, eu falei, não, realmente, eu fui a pessoa que provocou, porque eu quis a separação, né? Eu fui a pessoa que provocou essa ruptura. Eu fui a pessoa que causou o sofrimento. E eu, como tinha obrigação, né, de sustentar, de prover os meus filhos, porque ele foi embora e foi embora mesmo, eu passei a ter uma rotina que eu acordava muito cedo, coloquei eles no colégio de manhã e fui trabalhar à noite. Então, o que aconteceu? Eu acordava, dava o café da manhã, levava eles para o colégio, depois eu pegava eles no colégio, dava o almoço e saía para trabalhar. Então, o abandono está aí, latente. Eu fui pai e mãe, mas essa sensação de abandono, que eles foram obrigados a lidar com isso, está aí. Então, às vezes, a gente olha para um aspecto, se a gente não conversa, não fala, não escuta o outro lado para fazer essa análise mais detalhada, se a gente deixa escapar, ou se a gente, como é que se diz, num impulso, a gente se antecipa e quer dar só a questão técnica para a pessoa que está ali sendo analisada, as chances de você dar tiro no pé são enormes, É. porque a interpretação e o alinhavar, né, dos aspectos e das coisas, elas dependem de como foi feita a história, porque tem uma porrada de Lua em quadratura em Plutão e nem todas as pessoas tiveram o abandono clássico da mãe. Não é isso, é a sensação do abandono, né? Que é muito abrangente. Então, adorei quando você falou, você tem que escutar, né? A pessoa que está ali com você, o mapa, pelo menos os mapas que eu faço, assim, eu vejo que as pessoas chegam para mim com uma expectativa, né? Querendo uma tábua de salvação. Todo mundo que vem para você, tirando, logicamente, aqueles que querem, eu vou casar amanhã, vou arrumar marido, ou vou não sei o quê. Tirando essas pessoas do blá, 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 90% das pessoas que eu conheço, né, que vieram a mim, vieram com um grau de ansiedade, de expectativa enorme, querendo a solução dos seus problemas de vida. Então, eu acho isso muito legal. É só isso. Silvana queria falar. Tem mais gente que levantou a mão, não? Silvana. Eu me identifiquei com o que a Liz Green escreveu. Eu não tenho a lua em Escorpião, mas a minha lua está na 8 e quadra com Plutão. A lua também é quadrada com Plutão. E aquilo que ela falou da lua em Escorpião, e é uma lua, não deixa de ser uma lua forte em Escorpião, né? Na 8. E quadrada Plutão, apesar de estar em Sagitário já. Mas eu senti isso, eu sempre falei, essa relação de competição da mãe comigo. Em relação ao ciúme do pai, essa coisa, eu sempre senti isso na minha vida. Eu me identifico com aquilo que ela falou, com aquilo que ela escreveu. Eu queria só colocar esse depoimento. Que legal. A Fabi ia falar também? Mas a Fabi não está muito boa para falar. Cansou? Não, na verdade, Desistiu eu de ia falar? falar que, assim, eu tenho a Lua conjunta com Plutão na 7, né? E, assim, eu passei um episódio na minha vida que as pessoas remetem a isso, mas só que, geralmente, quem olha para o meu mapa fala, nossa, tipo, não vai se relacionar com ninguém nunca. Entendeu? Mas só que as pessoas geralmente pensam nesse relacionamento como um relacionamento afetivo. Assim, eu tenho ótimas relações, eu tenho excelentes parcerias, que são todas, assim, confortáveis para o outro e principalmente para mim.
Mas quem olha no meu mapa de bate-pronto e vê ali a Lua conjunta com Plutão na casa 7, em Libra, fala, tá lascada. Fabi, mas pelo que você já falou, foi isso também que, ainda bem que você ouviu isso, que te impulsionou a ser astróloga, estudar astrologia e buscar Não, entender isso, né? foi uma interpretação de mapa que fizeram e a pessoa, a astróloga na época, me falou que eu não ia me relacionar nunca mais, que eu não ia dar certo com ninguém. Eu achei isso inadmissível. E foi E onde como eu... foi? E como foi a experiência nesse campo para você? Você se relacionou muitas vezes com pessoas respeitosas? Como foi? Eu tive uma experiência recente, nada, eu tive uma experiência mal sucedida, mas só que assim, foi uma experiência de um casamento que eu tive que não deu certo, que eu fui traída, acho que todo mundo aqui sabe, a maioria sabe, mas só que assim, eu tenho 48 anos. Desses 48 anos, foi um relacionamento que não deu certo. Tudo bem, pode, no dia ali, na época, estava acontecendo outras coisas também, tinha outros aspectos que levaram a isso, mas não dá para culpar a, a Lua ali em conjunção com o Plutão na 7. É raso culpar isso, né? É, Onde já tem se Entendeu? todas viu? as questões sociais, sua história. Oi, Rodrigo. Com essa cara tem 48 anos. Onde já se viu, né? A genética é boa. É, Entendeu? Então, assim, mas eu conservar normal. vejo. Não só pelo relacionamento com outra, pelo relacionamento afetivo. Eu me relaciono muito bem com as pessoas. Assim, parceria de negócios, parceria, amizades, assim, meu relacionamento é bom. Todo mundo que me conhece aqui gosta de mim, fala a verdade. Ah, A lua carente. Não, tô brincando. A carência. nossa. Juju carente. Não, Já mas viu uma o coisa. vídeo da... Pode falar, mano. Eu ia perguntar para ela se ela já viu o vídeo da Juju carente. Depois coloca no YouTube para você ver. Vou procurar. Mas eu não sou assim, não. É muito bom. Uma coisa que eu gosto, particularmente, acho que tem essa condição do peixe e do sagitário, né? Primeiro que a minha história de vida diz isso, então para mim tem que ter uma saída. Não acredito em condição estabelecida, porque senão para mim a vida não faz sentido. Não faz sentido, gente. Se não tiver um jeito né, de conseguir transcender e superar e se transformar em algo melhor e pegar aquela condição de vida e crescer com aquilo, devolve meu dinheiro, eu não quero mais. E assim, eu sou Capricórnio com ascendente em Áries. Então, assim, pode não é a questão de não faz sentido. Tipo, eu vou mudar e paciência. Agora é Legal. claro, Quem não quiser, que deite na BR. agora é claro que a gente vai entender que a transformação humana, eu precisei entender isso também, né? Que a transformação e o crescimento humano não é uma coisa tão simples. Aham. A maioria das pessoas, elas permanecem no mesmo lugar. Essa é uma realidade. Agora, isso não quer dizer que isso não aconteça. Claro, precisa de decisão, precisa de, enfim, outras condições, né? Maturidade espiritual, inclusive. E a Mas busca. aí entra o autoconhecimento, né? É. Mas já Incrível. me falaram também que eu não ia casar, não ia ter ninguém. Tem 9 anos que eu tô solteira. Já eu acho que eu nunca Mas é mais. porque falar? Não, não, né? Dois astrólogos bem famosos me falaram. Ó, gente, eu cheguei, aí me indicaram um filme, escreve uma carta para Deus. Gente, eu fiquei paranoica. Então, assim, Você escreveu a carta para Deus? eu escrevi a carta para Deus, Mas fiz o o astrólogo que falou que você escreveu carta para Deus? filme que eu podia escrever uma carta para Deus pedindo um relacionamento. É onde entra o autoconhecimento. Aí eu fiz curso de Teta Healer, não sei o que e tal. Foi quando eu percebi que eu percebi que, sei lá, eu acho que para entrar na minha vida,
tem que ser alguém que queira crescer em todos os sentidos, assim, sabe? Então, mas eu fiquei com muito tempo com isso, até eu virar astróloga e começar a atender, sair do direito e etc. Mas eu fiquei Não, bem traumatizada. Gente, eu quero casar, que isso? Eu nasci para casar. Se eu não casar nessa encarnação, pode mandar de volta. É real, oficial. Eu tenho câncer na. Gente, minha casa, eu tenho câncer na 4. Eu nasci para casar. Ó, Virgínia. Não, mas eu tenho Vênus, eu as, tenho, as histórias absurdas, pode falar. Fala, eu Mônica. ia falar que eu tenho Vênus na casa 12, em oposição à Lua, que fica na casa 6. Tudo que eu leio em relação a relacionamento, com esse posicionamento da Vênus, me desmotiva, assim, a querer me relacionar, porque é só derrota, gente. E aí, e às vezes eu fico pensando, ai, nem vou começar, porque é derrota mesmo. E é engraçado que por mais que a gente ouça, né, que não é bem assim, enfim, eu tô sempre com esse pensamento meio derrotista interno, assim, ai, nunca vou conseguir mesmo, porque minha Vênus está na casa 12, ai, eu desisto. Ah, Daí eu Na fico em verdade, eu acho que Melhor na 12 que na 6, tá? Que a é tudo um posição desafio, é a né? linha Então, de assim, forte. a gente vem com os desafios e daí é a questão mesmo do livre-arbítrio que eu estava falando no começo, é cada um é aceitar o desafio ou não. Ou você se rende ao desafio ou você luta contra É, ele. Eu falo que alguém me dopou e eu assinei meu contrato para descer. Só pode, assim, brincadeira. Natália, Oi, eu Mas também, eu também tenho câncer na 4. Eu também. Nunca quis eu tenho casar. câncer e Lilith na 4. Nunca, Nossa, ô, gente, eu nunca quis casar, casei, vivi 21 anos casada e não pretendo casar novamente. não, se eu não eu casar, também eu nunca vou embora triste. olha, mas vocês estão falando uma coisa aí que eu acho interessantíssima, porque todo mundo essa coisa do casamento é uma coisa que me deixa meio bolada, sabe? Porque no meu mapa seria teoricamente o mapa do azarão para relacionamento, porque eu tenho Urano e Plutão na casa 7, entendeu? Então, assim, seria assustador. E em vez de eu olhar por esse aspecto, como eu sou uma pessoa que eu tenho minha casa 4 em touro, e eu gosto de ter aquela coisa da casa bem estável, né? Funcionando direito, tá. Eu não canso de tentar, não, gente. Eu estou no quarto casamento, sabe? Não importa. Vai dar certo, deu certo 3 anos, mais 2 anos foi ruim, separou no quinto ano, sabe? Em algum momento a coisa deu certo. Deu certo na vontade de morar junto, deu certo no novo projeto, e aí a gente vai se reconstruindo o tempo todo. O autoconhecimento é fundamental, mas o que eu acho mais importante dessa história toda é a gente não dar essa importância vital àquela coisa padronizada do casamento. Graças a Deus, hoje em dia, as coisas estão muito. A gente está num momento libertário, né? Que o casamento tem muitas formas, né? Então, mas eu reconheço que é muito difícil para mim, tendo um Plutão conjunto e conjunção exata com o meu nó do norte, e estando ali Urano também, eu reconheço, é uma pauleira, eu percebo que é um jogo, uma luta de poder dentro do relacionamento, sabe? Os homens tentam me dominar em todos os aspectos, até no que eu preciso pensar. Então, é uma dificuldade, é uma lenha, mas eu acho que todo mapa tem uma dificuldade e uma lenha. aí E a é gente ali tem que escolher qual delas a gente vai. todas elas, É, todas elas. Eu A gente penso tem que contigo. focar. Eu acho que a gente tem que focar nas nossas dificuldades para a gente desenvolver e fazer o melhor e nas benesses, né, que a gente tem no nosso mapa, nas nossas bênçãos, na nossa herança, sei lá, os mistérios da vida, a gente aproveitar o que a gente tem de bom, mas assim,
sempre colocar na cabeça que fazer daquele mapa o melhor possível. Mas eu não desisto, eu estou no meu quarto casamento, já estou cansada, obviamente não vou querer mais, né? Já estou velha, então acabou. Mas fiz o melhor, tentei. Fui lá, tentei 1, tentei 2, tentei 3, tentei 4. Agora chega que eu já passei. Mas você, Natália, Não, mas novinha quando eu desse falo jeito, casar, novinha, eu vou fazer 37 anos. Quando eu você falo é um casar, bebê, tá? Você é um bebê. Tá Adoro. cheirando a leite ainda. obrigada. Tá Mas quando eu bonitona. falo casar, pode ser morar junto, ou cada um na sua Mas casa. eu Ter isso. alguém, quero ter alguém que eu possa compartilhar as minhas coisas. Um parceiro. Não precisa morar junto, porque eu tenho um ranço momentâneo, assim. Eu não vou mentir, eu tenho esses ranços momentâneos. Passa, sabe? Que aquele momento que você quer ficar sozinha. O que você tem? Não tenho nada, mas eu tenho isso. E eu não. Né? E tem hora que eu quero ficar sozinha, ainda mais minha aluna 12, eu necessito disso. Mas, enfim, uma hora aparece alguém. O Rodrigo quietinho. Não sei Fala, se eu... Rodrigo, fala, Rodrigo. Ô, gente, o Me Rodrigo tá deram voto masculino. Gente, meninas, o Rodrigo tá morrendo de medo, que agora mesmo ele casa de novo, ele não sabe viver solteiro, não. Né, Rodrigo? Agora mesmo ele tá Casa, casando de novo. Rodrigo, se joga. Você é sagitariano. Duas coisas que eu quero falar, assim, né? Que assim, até pra gente conseguir ser... eu penso isso mesmo. Até pra gente conseguir direcionar alguém e ser astrólogo, né? A gente precisa primeiro direcionar a nossa vida e conseguir dar conta de quem a gente é. Ponto. Eu tenho isso estabelecido. Falo assim, tá. Primeira missão, dar conta de você para que você não seja incoerente, né? Para que eu não fale para as pessoas o que eu não sou capaz de fazer. Porque eu acho que isso espiritualmente atrasa minha vida. Eu penso nisso o tempo todo. Eu falo assim, tá, não me dá de biruta, né? Vive a parada. Nesse sentido de viver, aos 40 do segundo tempo, que a Giovana está aí me entregando, aos 40, né, do segundo tempo, eu decidi ter um aprendizado sobre o meu aspecto lunar, sobre o meu aspecto venusiano e sobre o meu aspecto de Marte na casa 8 em Libra. Eu decidi aprender a viver sozinho. Eu falei assim, tá, agora é a hora, eu vou aprender, eu vou lidar com isso. Porque assim, tem duas coisas, né? Os escritos antigos de astrologia diziam que a gente poderia ser senhores dos nossos deuses, senhores dos nossos planetas, ser senhor da gente mesmo. E esse é o objetivo, a gente conseguir transpor aquela dignidade. Claro, eu não vou virar uma pessoa que tem lua, eu tenho lua em Libra na casa 8. Só que eu nunca me dei, vou parar de gravar porque é uma confissão, tá? Eu nunca lidei diretamente com a carência dessa Lua, dessa Vênus em Libra na casa 8. Eu nunca me dei a oportunidade de lidar com isso. Não precisei. E sempre falei de boca cheia assim, gente. Mas de vez em quando é bom ficar sozinho. De vez em quando para você. Para mim nunca foi. Não quero aprender isso. Nunca vou aprender isso. Mas tá sozinho até sem namorada? Até sem namorada você tá sozinho ou só não tá casado? Não, eu tô sozinho sem namorado. Mas sabe uma outra curiosidade também? Minha irmã que falou, agora tem que parar a Mas gravação. Libra faz várias vítimas, assim, Eu tô não vou lembrando. compartilhar essa gravação, tá, gente? Não vou compartilhar. Salvar ela. Não vou salvar. Mas é o seguinte, eu não lembro de ter namorado. Eu não sei namorar. É porque faz várias vítimas, assim, Rodrigo, aí você não sabe qual escolhe. Vai me... Tô brincando. Não é vítima, não. Já fiz vítimas também. Mas não é por conta disso, não. É por Tô conta da brincando, viu? idade da casa 8. Então, eu tenho Lua, eu estou justificando assim, né? Eu tenho Lua, Vênus e Marte na casa 8. Então, e aí, claro, esse complexo sagitariano. Então, quando eu miro num lugar, eu miro no lugar. Então, eu não sei brincar. Se eu estou com a pessoa, eu estou com a pessoa. Então, tem essa tendência em buscar a intimidade de forma profunda e intensa, casa 8.
E ainda É mais tipo em uma Libra, onda, né? a condição de eu conseguir lidar, de eu conseguir entender, de eu conseguir interpretar, então tem um grau de sensibilidade que também me ajuda. Então, todos os meus relacionamentos, a gente namorou pouco e rapidamente falei assim, vamos juntar de casa. Aí veio o Sagitário, falei assim, vamos juntar. Depois, se não der certo, depois nós separa. Depois nós vemos o que dá e pronto, vamos ser prático. E aí, nessa praticidade, eu não lembro de ter ficado sozinho. Desde quando eu saí de casa, eu não voltei para casa. Então, já fazem 20 anos, né? Que eu tô Foram nessa... quantos casamentos? Muitos planetas em Sagitário, ô Rodrigo? Hã? Você tem muita coisa em Sagitário? Um pouquinho. Um Eu pouquinho. só tenho Saturno e Urano, é um Deus me livre quem me dera. É. Enfim, mas o que eu quero enfatizar não é nem essa história. Mas agora, porque a Silvana levantou essa bola, né? Eu me propus a lidar, a sentir e a perceber o que é esse grau de carência dessas condições librianas. Sentir, falar assim, tá, o que é isso? E aí eu entro no meu processo de meditação e tal, e eu tô lidando com esse processo e tá indo muito bem. Assim, eu tô orgulhoso de mim. Falo assim, oh, você tá lidando bem, tá conseguindo. Ah, que legal. Eu achei que eu não conseguiria lidar com esse processo. Claro, se a gente olhar astrologicamente, a gente está com o nodo lunar em Libra, o eixo. A Lilith também está em Libra, que faz conjunção com esses aspectos. Então, a vida me trouxe essa para assim, tá, então, você lida com isso, ou você repete o padrão, velho. É simples, não tem nada a ver com ninguém. É você com você mesmo. Ou você lida com essa condição. Então, para me conseguir viver diferente uma história, eu preciso viver diferente a minha história pessoal. E é isso que eu ensino para as pessoas. Porque todos os aspectos e todo o mapa ele tem uma chave interna. A gente tem a tendência humana e pequena de olhar para fora. Isso é humano, a gente tem a tendência a olhar para fora. Mas todos têm uma chave interna de você pegar para assim, tá. Sabe, assim, igual no meu caso, igual o vizinho, fala assim, tá. Então não precisa falar para ninguém, é com você mesmo. Você sabe o que você sente, você quer lidar com isso? Ah, não quero. Tudo bem, não lida. E aí passa um tempo, a vida vem e eu falo assim, tá, e aí, você quer lidar com isso? Não, não quero, não tem nada a ver comigo, que tal fulano, tal pessoa. Eu falei, tudo bem, não tem problema. Aí a vida vem e eu falo assim, tá, e aí, agora? Tem coragem? Vai lidar com isso? E é sempre uma escolha pessoal, e a gente sabe disso. É que a gente tende a esquecer ou a transferir, mas a gente sabe. Porque a vida ela é muito sábia, a natureza ela é sábia, isso é da astrologia diretamente. A astrologia é uma facilidade, né? É um estudo que facilita, mas a vida ela traz a consciência. Eu Eu acho que falo às que vezes quero casar, mas eu não saio, não tenho aplicativo, não interajo com ninguém, tenho preguiça de sair. Entende? Então, tipo assim, eu reclamo de uma coisa, mas estou dentro da minha horizonte, por exemplo. Eu poderia sair, gente, eu não saio. Acho que é da minha casa para academia e daqui só. Como é que eu vou conhecer alguém? Aí eu reclamo que eu não vou casar. Enfim. Às vezes você nem quer casar, você acha que quer, de Não, repente. eu quero Aí depois que não, eu casa, gostaria de ter alguém. Eu gosto muito da minha companhia. Não quero uma pessoa 24 horas grudada, mas eu gostaria de compartilhar as minhas coisas com uma pessoa, que aí mas eu você é dar, exigente, né? Você é exigente. Você acabou de falar no início mas da aí eu tua estou pegando fala. eu estou diminuindo a linha de corte, sabe? Porque esse meu Marte, eu vou te contar, ele já me deu uma Você canseira. está diminuindo o quê, A linha Natália? de corte. Eu tô a linha de corte. Que é linha de Vai, corte? eu sou muito Isso. exigente. Sou virginiana, de casa 6, tá Vênus ali, Marte ali. Exigente demais. Aí eu fui ter uma lista. Aí eu tô fazendo uma linha de corte, entendeu? Não, mas foi a tua fala no início, você disse assim, eu quero uma pessoa que queira crescer como eu, que queira evoluir junto comigo. E olha, Sim, não hoje é eu penso sempre que vai. assim. Não, porque Pois é, mas eu, por exemplo, só tive a Meba do meu lado, entendeu? E aceito a pessoa como ela é. exatamente. Porque Aí eu penso você casa mais. assim, a pessoa está aqui. O máximo que a pessoa vai vir é até aqui, eu vou aqui. Não vai dar. Porque aquela coisa, os opostos se atraem. Não, os opostos se distraem.
Eu penso isso. Pois é, casamento às vezes é distração. Rodrigo falou ali que que você casa direto. Eu também caso direto, eu nunca namorei. Eu Não, eu conheço preciso o cara. namorar, vamos morar junto, mas aquela coisa, vamos respeitar o limite do Morar outro. É junto é legal, casar, não é? Não é casar? mas Morar eu tô junto? velha, 37, vamos fazer Ah, 39. velha. Que velha, o quê? Não, me Enfim, chamou, minha avó falou que eu sou, acho que no modo antigo, eu já sou coroa, só que um outro Ah, nome que ela falou, sei lá como é que é, esqueci o nome. Ai, para Deus. com isso, menina. Meu filho tem 40 anos, agora que ele está se relacionando seriamente com uma mulher de 48. Ainda dá tempo, Maravilha. gente, até o último dia de vida dá tempo de conhecer alguém. Então, é isso aí. Ô, Rodrigo, uma coisa depois que você podia lembrar, você falou assim, que você casa direto, né? Eu sou a mesma coisa, eu caso direto. Eu, por exemplo, todos os meus ex-maridos, assim, foi vapt-vupt, vapt-vupt, com exceção do fatalmente. primeiro. Foi rápido, cara. Foi uma semana fui morar junto, um mês fui morar junto, entendeu? E duram muito tempo. Eu tô com esse há 16, o último foi 18 anos, tá? Nossa, Não é bastante tempo, mas assim, eu não sei ter nenhuma relação assim, tipo, superficial, é isso. né? Namorei junto 2 anos, mas Então, tu passou. já casou, Bia. Não, mas isso já tem o Que- quê? 9 anos. Eu namorei uma semana, acho que saímos do Mineirão de mão dada, no outro dia estava na minha casa. E fiquei lá, foi bacana. Foi bem lá. Foi o Vai Atlético no Mineirão de novo que você arruma outro. Não, nossa, Foi o Atlético Mineiro? Ah, foi por isso, gente. não, eu sou cruzeirense. Gente, rapidinho, eu preciso sair, eu quero dar tchau para todo mundo e dizer obrigada. Eu E também boa. tenho que fechar puder. aqui. Gente, até a semana que vem. Eu tenho que ir embora também. Célia, Beijo, Célia, galera. Ó, Beijo. Célia, rapidinho, deixa eu falar pra você. Dia 21, Célia, eu vou fazer um workshop que vai falar de sinastria. Vai ser numa Dia- quarta-feira. Eu vou mandar no grupo de novo, e aí, se vocês quiserem, para a gente estudar, ver como é que fica a sinastria, como é que a Tá gente bom. Beleza. análise de mapa. Ô, Célia, Valeu. Tchau, depois- gente. Bye, bye. Boa noite. Célia, Tchau. Natália, para com isso, hein, Natália? Não, eu tô de boa. Quando Deus falar, Célia, vamos conhecer alguém, eu tô na confiança, joguei pro universo. Tchau, gente. Beijo. Célia. Tchau. Ô, Célia. Célia, Acho que ela cadê a já Célia? foi. Já foi? A Célia tá aí. Qual Célia? Tem duas Célias? A outra. Não, não é a que você vai comer pizza com ela toda quinta, não. A outra. A outra. A Célia é casada. A Silvana tem uma língua que eu vou te falar, viu? Felina, né? Felina. A gente não pode contar segredo para Silvana. Não pode contar segredo para ela. Porque se fala as coisas para ela, Ele não contou pra mim, não. Ele falou aqui. Aí não, mas ele não contou pra mim. Ô, gente, Ela só tem uma boa memória. Você tem o quê, gente, Ana? nada, bem, nada. É encher Não. nada. Rodrigo, gente, mas a outra Célia, a outra, que falou que, poxa, ela é muito corajosa. Ela falou que só arruma ameba. E ela vive 16, 17, 18 anos com essas amebas. Meu Deus, Como é que pode, né? Queria que ela. Eu quero ver que ela contasse essas histórias, porque eu fiquei impressionada. Mas é porque, na verdade, tudo que a gente reclama e aguenta, a gente tem um benefício por trás. De qualquer coisa. Porque a gente não é planta, então a gente não está plantado. Se você suporta alguma coisa, você tem um benefício por trás daquilo. Pode ser emocional, pode ser material. Quando não suprir, quando aquele benefício não te fizer bem, você vai embora. Enfim. A gente reclama, tem um benefício ali. Mas, enfim, o importante é casar. Gente. E é bom estar com vocês sempre. Mais uma quinta-feira, uma delícia. Muito bom mesmo. E aí a gente vai se falando na semana. Tá bom? Ô, Rodrigo, não tem nenhum aspecto essa semana que vale a pena você Sabe falar? que eu não olhei, os aspectos mais tensos eu já tinha dito, né? Que é essas
essas condições aí do Marte fez condição com Júpiter agora, depois dia 16 ele vai fazer outro aspecto, dia 19 Saturno e Júpiter. Então esse mês de agosto é essa intensidade, né? Do É a Saturno, lua cheia também, que está bem. que é Você viu 21 a da lua cheia? É. A lua cheia tá. Você Vai sabe ser que tudo no grau 27. Você sabe que, vou confessar, eu tô a boca aberta, né? Ai, gente, nunca, essa gravação não vai subir, tá? Edita Mas é ela, o Rodrigo. seguinte, eu tenho preguiça. Tem um monte de vídeo que eu tenho para editar. Mas é o seguinte, mas eu vou fazer isso. Se eu subir ela, eu vou ter que cortar algumas partes. Mas uma pessoa do grupo, ela ficou, algumas, né? Fica assustada por conta das previsões, né? E aí falei, porque, enfim, ficou assustado. E aí eu fiquei pensando, falou isso hoje, mas eu fiquei pensando, putz, porque não é o meu forte mesmo. Eu sou da escola do Danny Good, né? O meu forte é o autoconhecimento. Essa palavra autoconhecimento para mim posso dizer que eu sou bom nisso mesmo, tem as chaves e tal, eu consigo interpretar isso. Mas quem se assusta com o trânsito, bem, vai procurar outra turma, não faça astrologia. Tenha dó, vai. O que é isso? Vai Astrologia tratar. dos fortes, né? Imagina, se tem medo vai acontecer mesmo o aspecto. Se ela não quer saber, então não participa. Imagina se Verdade. assustar com isso. Faz favor, vai aqui, mimimi de fricote. Eu concordo com a Alba, eu concordo com ela. Mas não é? Gente, que Tem gente que isso? não aguenta mesmo, tem gente que não quer nem saber. Mas Então, tem que vai ter para medo. lá, não fica ouvindo a aula. Agora, a gente vai se privar do que os outros têm medo? Que é isso, vai? Enfim, e aí, dia 7 de setembro, tem o Café Astrológico aqui, esse evento presencial, que é muito legal. Todas convidadas a vir para a praia falar de astrologia. Vai ser em São Paulo? São Paulo. Dia 8 é meu aniversário. Olha, Vai dar- bem Eu nem fiz minha revolução ainda. Não, na verdade, repete. Não, você vai repetir minha revolução. Como assim repete? Não, esse repete com o mapa natal. Os planetas que não. Eu vou cair com o ascendente em Áries de novo. A Lua vai cair em Escorpião na 8. Netuno no ascendente. Eu vou Netuno no ascendente. Por isso que você está nesse nevoeiro, bem. Gente, Mas, enfim, vamos nos falando. Então, dia 7 tem encontro ao vivo, dia 21 tem workshop que vai ser online. E é bom estar com vocês sempre, poder dividir, enfim, a gente vai se falando aí. Quem puder. A Evelyn já veio para cá. Eu encontrei seu irmão aqui outro dia. É seu irmão, né? Foi? Isso. Ele estava passeando com a cachorrinha dele. Vizinho. Legal. Enfim, nós vamos falando. Ótima semana para vocês, boa noite, bom descanso, boa Boa sexta-feira. noite. obrigada. Boa Tchau, noite. tchau, boa noite. Muito legal. Beijo, Fabi. Obrigado. Viu? Obrigada, gente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Cadê o Rodrigo?